Pensa só. Na foz do maior rio do mundo, o Brasil está diante de um dos seus maiores dilemas. De um lado, a promessa de uma fortuna em petróleo, quem sabe um novo pré-sal. E do outro, a ameaça a um tesouro ambiental que a gente mal começou a entender o que é. E aí, pessoal, bem-vindos ao Opa News BR. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar de cabeça para entender essa disputa pelo petróleo na Amazônia. Vamos falar dos argumentos, das cifras bilionárias, dos riscos gigantescos e, claro, das contradições. Bora lá desvendar essa história. Então, a pergunta que fica é essa: o que é que está em jogo de verdade? E a resposta, bom, não é só petróleo. É o futuro da energia no Brasil, o desenvolvimento de uma região inteira, a proteção de um ecossistema que não existe em nenhum outro lugar do planeta e o destino de comunidades que estão lá há séculos. A aposta, pode acreditar, é altíssima. Para a gente entender a força que está empurrando esse projeto, vamos começar pelo que geralmente fala mais alto, a promessa de uma grana que pode mudar o jogo. A visão do governo e da Petrobras é bem clara. Pensa assim, os campos do pré-sal foram a nossa mina de ouro, uma hora vão começar a diminuir a produção. E aí? A margem equatorial é vista como o próximo grande passo, a chave para garantir que o Brasil continue sendo importante no cenário de energia mundial por muito tempo. E o tamanho do que pode ter lá embaixo é de cair o queixo. A inspiração vem dos nossos vizinhos, a Guiana e o Suriname, que acharam tanto petróleo que viraram a bola da vez. A estimativa do governo brasileiro é de que aqui a gente possa ter 10 bilhões de barris de petróleo. É uma reserva, assim, colossal. Agora, olha esse número, 56 bilhões de dólares. Mas se liga, isso não é o valor do petróleo, não. É o dinheiro que seria investido depois da descoberta. Imagina a onda de obras, de empregos, de atividade econômica que isso geraria numa das regiões que mais precisa no país. E para o governo, para os cofres públicos, a estimativa de arrecadação é de 200 bilhões de dólares. O argumento oficial é que, com essa fortuna, daria para investir em saúde, educação e, olha só que ironia, talvez até acelerar a mudança do Brasil para uma economia mais verde. E só para não restar dúvida do tamanho da coisa, essa tabela aqui coloca tudo em perspectiva. O potencial da Foz do Amazonas é praticamente o mesmo do pré-sal, que foi simplesmente a maior descoberta de petróleo do século XXI. É por isso que a expressão novo pré-sal tem tanto peso e faz tanto barulho. Essa fala da presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, resume bem a narrativa deles. Eles não vendem isso como um projeto de uma empresa, mas sim como um projeto de país. Uma vitória de todo mundo, um direito ao desenvolvimento. Ok, a promessa de dinheiro é gigante, a gente entendeu. Mas toda essa euforia tem um preço. E ele pode ser, literalmente, impagável. Então agora vamos virar a moeda e olhar para o que está sobre uma ameaça direta e muito, muito séria. O coração de toda essa preocupação tem nome. É o Grande Sistema de Recifes Amazônicos, ou GARS. Isso é uma parada que foi descoberta há pouquíssimo tempo e é surreal. É um sistema de corais e esponjas que consegue viver na foz de um rio com a força do Amazonas. É algo único no mundo, uma ponte de vida que conecta tudo no Atlântico. E o plano é perfurar bem ali. E o perigo não é só para o GARS. A região inteira é um tesouro. Ali fica a maior faixa de manguezais do planeta. Mangue é o berçário da vida marinha e um verdadeiro super-herói do clima, porque ele guarda muito mais carbono, o tal carbono azul, do que as florestas. Agora tenta imaginar um vazamento de óleo no meio disso tudo. Seria uma catástrofe com consequências que a gente nem consegue calcular. E o impacto não seria só na natureza, seria um impacto humano profundo. Cerca de 13 mil indígenas, de povos como os Caripuna e os Palicur, têm a vida deles, a comida, a cultura, tudo ligado à saúde daqueles rios e daquele mar. Para eles, um derramamento de óleo não é um acidente ambiental. É, sem exagero, o fim do modo de vida deles. E aí, a ciência entra na conversa de um jeito bem direto. Nas palavras do Carlos Nobre, que é um dos climatologistas mais respeitados do mundo, se a gente quiser ter alguma chance de frear o aquecimento global, simplesmente não dá mais para sair abrindo novas fronteiras de petróleo. Ponto final. A lógica é essa. É exatamente aqui que a promessa de bilhões de dólares bate de frente com o alerta vermelho da ciência. E aí, o que era para ser uma decisão técnica vira um verdadeiro campo de batalha político, cheio de pressão, de vai e vem e de contradições que ficam na cara. Essa linha do tempo mostra bem como a coisa foi esquentando. Vamos lá.
em maio de 2023, o IBAMA, que é o órgão técnico, barrou a licença. Disse que os estudos não eram suficientes. Quase 2 anos depois, o presidente Lula critica publicamente o que ele chamou de lenga-lenga. E aí, em outubro, com uma pressão política enorme, a licença finalmente sai. E o detalhe mais crucial, tudo isso às vésperas da COP30 em Belém, onde o Brasil deveria se apresentar como o grande líder do clima para o mundo. E esse quadro aqui escancara a contradição. De um lado, o discurso para o mundo, na COP28, falando que é hora de largar os combustíveis fósseis. Do outro, a pressão dentro de casa para acelerar a exploração de petróleo. São duas mensagens que vêm do mesmo lugar, mas que apontam para direções totalmente opostas. Para os ambientalistas, a sensação é de traição, né? Essa licença é vista como uma dupla sabotagem. Primeiro, uma sabotagem contra o clima, por insistir no modelo de energia do passado, e segundo, uma sabotagem contra a própria imagem do Brasil, destruindo a credibilidade do país bem na hora de sediar a COP30. No fim das contas, essa briga na Foz do Amazonas é muito, mas muito maior do que um simples poço de petróleo. Ela virou um espelho do dilema central que o Brasil está vivendo hoje. O que está sendo decidido ali, na prática, é o nosso modelo de desenvolvimento para as próximas décadas. O Brasil vai apostar o futuro dele na extração de um recurso do século XX ou vai usar sua riqueza natural gigantesca para liderar a economia verde do século XXI? É essa encruzilhada. E a pergunta que fica no ar e que vai muito além da Amazônia é esta: dá para ser os dois ao mesmo tempo? É possível correr atrás da riqueza do petróleo e ao mesmo tempo se vender para o mundo como um líder do clima? Ou, em algum momento, a gente vai ter que fazer uma escolha? E olha, essa discussão tá só no começo. Essa licença é só para o primeiro foro. Se acharem petróleo, aí vai começar uma batalha ainda mais polêmica para conseguir a licença de produção. Essa é uma história que está acontecendo agora e nós aqui do APA News BR vamos continuar de olho em cada detalhe. O futuro da Amazônia e do Brasil está sendo escrito nesse exato momento. Para não perder nada e ter acesso a mais análises a fundo como esta, já sabe o que fazer, né? Se inscreve aqui no nosso canal, o APA News BR no YouTube. A gente agradece demais a companhia e até a próxima.